Vamos rapidinho. Zanin, vai ser enviado hoje o nome dele ao Senado? Porque a informação que sai aqui é essa, de que Lula avisou ontem os senadores. Ele esteve ontem lá no Palácio do Planalto, todo mundo fala, é o Zanin mesmo que ele vai indicar. Parece que ele já avisou os senadores. Ele te ligou ontem para falar isso, não? Não, não. Mas é lógico que nós vamos analisar o nome do Dr. Zanin como qualquer outro nome que o presidente encaminhar ao Senado Federal. Mas Lula avisou formalmente o Senado de que vai enviar hoje, não? Tem essa informação? Não, eu soube informalmente, Informalmente, mas dentro do Senado. dentro do Senado. Os De que ele senadores que que estiveram com vai, o vai enviar presidente, hoje. que irá enviar hoje, e que o nome é o Zanin. Isso sim foi me dito ontem. Mas não foi o presidente Lula que me falou, tá? Eu Tá. estou dando Foram aqui, lideranças. estou dizendo isso aqui, que é uma informação informal, mas acredito que também já chegou o tempo de mandar. Também não tem por que estar protelando mandar o nome do futuro ministro do Supremo Tribunal O Federal. senhor vai Está lá votar sim hoje. ou Agora, não? O senhor vai senador, o votar sim senhor ou diz. não no Zanin? Não é secreto esse voto? Não. Aqui nada é secreto no UOL. Aqui nada é secreto. É bem transparente. Muitos já Senador, falaram o aqui que senhor vão disse votar. que o. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho um respeito muito grande pelo doutor Zanin. O doutor Zanin, ele juridicamente não atuou só no Brasil, mas atuou fora do Brasil. Levou as questões que estavam se passando com o presidente Lula para órgãos internacionais em que houve a solidariedade. É um jovem que tem o respeito, tem meu respeito, tá certo? Mas se tiver que votar a favor dele, com certeza eu irei votar a favor dele. Eu não tenho absolutamente nada contra ele. Só se acontecer alguma coisa que abone a conduta dele como profissional. Se tiver alguma coisa, sim, mas eu não tenho nenhum conhecimento de algo que possa aboná-lo do ponto de vista jurídico ou do ponto de vista pessoal. Senador, o Politicamente. senhor Ah, disse pode falar. agora há pouco que existe um problema que o governo não enxerga, que o tipo de pessoa que foi escolhida para fazer essa articulação com o ministro não tem interlocução com boa parte, inclusive, dos senadores, não porque sejam de direita, porque a gente está nessa polarização burra, as pessoas imaginam isso, mas porque eles são mais conservadores. O presidente Lula faz uma aposta altíssima, indicando seu advogado criminal pessoal para o STF. Ele teve de entrar em campo para ele negociar algo muito mais simples, que é a estrutura ministerial, algo bem menos polêmico. O que quer dizer que a articulação dele falhou. Existe articulação do governo suficiente para aprovação de um nome como o Zanin, ou algo vai ter de ser feito para que o governo prossiga nessa empreitada sem tanto susto? Vamos lá. Vamos colocar aqui as coisas. O presidente Temer teve a oportunidade de indicar o ministro. Ele indicou quem? Alexandre de Moraes, que era o ministro da Justiça dele, correto? É ou não é verdade? O presidente Bolsonaro teve a, a oportunidade de indicar dois ministros para o Supremo. Ele indicou o Cássio e indicou o, a AGU dele, que era o André advogado-geral da União. Mendonça. Indicar o Zanin, pela relação que tem com o presidente Lula, porque foi advogado do presidente Lula, eu não vejo nenhum problema nisso. Você não vai indicar um inimigo. Agora, esse negócio de dizer que eu vou indicar o inimigo, aí é uma coisa que ele não vai fazer. Agora, o comportamento do ministro Supremo, quando ele chega lá, é um comportamento que não pode ser subserviente a quem está no poder. Ele tem que ser subserviente à Constituição brasileira. E isso, para isso que o Senado existe. Porque, da mesma forma como o Senado aprova o nome para ser ministro supremo, o Senado depois pode também fazer uma investigação sobre o comportamento do ministro A ou B, coisa que não tem feito. Nem eu defendo esse tipo de coisa. Por qualquer besteira, você está investigando o Mas o ministro. senhor não vê conflito ético em indicar o advogado pessoal? De forma nenhuma, por exemplo.
Pega o ministro André Mendonça, tá certo? O ministro André Mendonça é uma pessoa que, num trato excepcional, é uma pessoa que tem conhecimento profundo jurídico. Aí taxaram o ministro de 100% evangélico e levaram para esse lado a discussão, e nunca na capacidade que o Mas, ministro tinha e mas, senador, tem. mas não tem um pouco de Mas diferença? é Eu acho que disso tem que eu essa. estou falando, mas é disso que eu estou falando. Uma coisa são os fatos. Nós Né? vivemos uma era em que os fatos não importam. Importa o frisson que se faz em torno deles. O que se fez com o André Mendonça vai ser feito com o Zanin. E isso, objetivamente, cria uma dificuldade maior para a aprovação do nome. O governo tem dificuldades de negociação. O que precisa ser mudado para que essa fricção seja superada? Eu só posso responder isso para você quando o nome dele chegar e eu falar com meus colegas para sentir se realmente vai ter esse tipo de problema. Mas eu prometo que eu falo sobre isso Mas, depois. senador, a gente sabe que nos bastidores todo mundo já falou aí, até mesmo quem é da oposição, que o nome de Zanin deve passar. Não é uma Mas, percepção Fabio, sua? os Na conversa bastidores, do cafezinho do Senado, senador, vamos falar real ontem, por aqui. exemplo, Ah, ontem eu tava entrando no plenário, o Thales estava lá. Eu não sei se ele estava conversando com outros jornalistas ali sobre isso. Então, os bastidores que eu converso com meus colegas, principalmente da bancada do PSD, eu não vejo essa dificuldade de aprovar o nome do doutor Zanin. Tá certo? Eu estou falando pelo meu partido, com quem eu mais converso. Converso com outros companheiros aqui, do MDB, do PSB, eu não vejo essa dificuldade. Não creio que o Zanin tenha mais dificuldade que o André Mendonça teve, no meu ponto de vista, tá bom? tá. Não creio. Mas isso é hoje. Mas você sabe que as coisas aqui na política tudo é muito dinâmico. O que acontece de manhã, à tarde já há uma mudança muito grande de pensamento. Mas eu vejo Mas isso, que é uma o que eu já ouvi, senadora, aí o senhor me confirma ou não, que de repente essa aceitação ao Zanin, que como a Madalena desenhou bem aqui, a gente não está falando de uma coisa de próximo, a gente está falando do advogado de uns processos mais polêmicos da política e da justiça brasileira, que é a Operação Lava Jato e a prisão de um ex-presidente da República, né? Esse episódio do nosso Brasil é uma marca do nosso país, enfim, isso traz a polêmica, isso traz a discussão, errou, não errou, quem errou, Sérgio Moro, aquela confusão toda. Mas o que se fala é que os políticos também não gostam da Lava Jato. Então, nesse ponto, o Zanin, ó, beleza para ele. É isso, o senador, só para a gente deixar bem claro. Os senadores, mesmo da oposição, podem aprovar o Zanin porque também discordam da Operação Lava Jato, da forma como ela foi conduzida? Mas qual é o ministro do Supremo que você possa dizer que é 100% a favor de tudo que foi feito na Lava Jato? Não, tanto é que eles anularam, Nem né? o ministro. Você não pode dizer, olha, o ministro fulano é a favor 100% de tudo que foi feito na Lava Jato. Nenhum ministro concorda 100%. A questão do presidente Lula é uma questão, lógico, que ele tinha que ter é, um tratamento que foi dado ao presidente, foi mais do que claro, que tá claro para todos nós brasileiros que houve um abuso numa investigação, se fez, que está aparecendo e vai continuar aparecendo muita coisa aí. Mas essa questão do Zanin, eu sinceramente, eu não teria problema nenhum em votar nele, porque ele foi advogado do Lula. Eu depois até vou perguntar no dia que ele vier aqui no meu gabinete, ou tiver uma reunião com a bancada, para saber para quem ele já advogou, se foi só para o Lula e para quem mais ele advogou. Porque parece que o Zanin só advogou para o Lula. Ah, tudo bem, é um caso rumoroso, é um caso rumoroso. Mas o Zanin, ele teve um comportamento e um respeito ao Poder Judiciário muito grande no processo todo. Não houve nenhum tipo de O senador